Fala, meu povo, bom dia, como é que vocês estão? Bom demais? Eu sou o Davi do Além da Equação e hoje a gente vai ter uma aula um pouco especial. A gente vai estar falando sobre conjuntos e a gente não vai estar resolvendo o exercício dessa vez, vai ser mais um aulão aqui. E no final do vídeo eu vou resolver o exercício com vocês do ITA, ele é bem simples, mas só pra gente revisar os conceitos de conjunto. Mas primeiro eu vou fazer um aulão aqui de resumo para explicar para vocês o que seria conjunto. Então fica aí e não perde nada porque tá insano, tá? Então vamos começar aqui. O que seria um conjunto? Um conjunto, para ficar mais fácil, eu vou criar uma situação aqui. Imagina que você foi no supermercado e você tem uma sacola na sua mão, tá? Então você pegou essa sacola e essa sacola seria o seu conjunto. Então vamos chamar essa sacola de, sei lá, conjunto S. Representa o conjunto com uma letra. Então a gente tem o conjunto S, que seria a sacola que você usou para o supermercado. Essa sacola você coloca coisas dentro, tá? Vamos supor que nesse dia você tava com sede. Então você resolveu comprar uma garrafa de água. Ó, o desenho aqui profissional. Garrafa de água. Você também tava com fome. Então, sei lá, você comprou uma maçã. Pronto, aqui. Ó que beleza. Vamos ver o que mais. Você precisava limpar sua casa. Então você comprou uma vassoura também. Então pronto. Você criou um conjunto S, que é a sacola. E dentro desse conjunto tem elementos, que esses elementos são a garrafa de água que você comprou, a maçã para você comer e a vassoura para você limpar a casa. Então, isso são os elementos do seu conjunto sacola. E isso que seria um conjunto, mas como que seria esse conjunto numérico? Agora que vocês já visualizaram, vai ficar um pouco mais fácil. Vamos supor que existe o conjunto K. E nesse conjunto K, existem 5 elementos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Nós temos um conjunto numérico, que é representado pela letra K, e nesse conjunto tem 5 elementos. 1, 2, 3, 4 e 5. Como que a gente fala que um elemento pertence ao conjunto? A gente usa essa denotação aqui, ó. Vamos supor que o 2. O 2, ele pertence ao conjunto K, não pertence? Ó, o 2 aqui, ó. Então, como que a gente escreve isso? A gente pode colocar que o 2, a gente coloca um E aqui, ó. Um E meio assim, ó. Pertence, esse é o símbolo de pertence, ao conjunto K. Então, aqui nesse caso, a gente está dizendo que o 2 pertence ao conjunto K. Isso é verdade, né? Ele é um elemento do conjunto K. Vocês estão vendo ele aqui? Então, agora que vocês tiveram essa ilustração do que seria um conjunto, vocês já entenderam, eu queria mostrar para vocês aqui uma representação de conjunto que é bem interessante, que é o diagrama de Venn. O que seria o diagrama de Venn? Uma forma de você representar o conjunto de uma forma ilustrativa. Como? Usando círculos, de preferência. Fica mais fácil de ver. Então, a gente pode, por exemplo, supor que existe o conjunto A. E dentro desse conjunto A tem 3 elementos. O 10, o 15 e o 20. Pronto. Isso seria um diagrama de Venn, que tem 3 elementos aqui nele, e a gente está representando como se fosse um círculo. Aí dentro estão os elementos. A gente vai usar bastante diagrama de Venn para explicar as operações por trás dos conjuntos. Mas primeiro, eu quero começar explicando os tipos de conjuntos que podem existir. Então, começando aqui, ó, vamos começar pelo conjunto vazio. O que seria um conjunto vazio? É um conjunto que não tem elementos. Então, como que a gente escreve? A gente escreve assim, ó. Sei lá, K é igual a 0. Está certo? Não. Porque 0 é um elemento, vocês concordam comigo? A gente não pode representar desse jeito. Então, como que a gente representaria? A gente pode representar desta forma aqui, ó. Colocando esse 0 cortado. Isso indica que esse conjunto não possui elementos. Então, isso aqui, por exemplo, seria um conjunto vazio, tá? Não tem elementos. Então, a gente não pode usar o 0 como se fosse vazio, não é? É esse 0 cortado assim e fora do parênteses. Porque se ele estiver dentro desse parênteses aqui, ele vira um elemento. Então, ó, isso seria o conjunto vazio. Tá, agora nós temos o conjunto unitário. Eu acho que ele é bem autoexplicativo, né? Conjunto unitário, por exemplo, vamos criar um conjunto P aqui. O que seria o conjunto unitário? Basicamente, o conjunto que tem um elemento, né? Então, por exemplo, vamos colocar um elemento aqui, 30. Isso é um conjunto unitário, porque ele tem só um elemento, tá? Não vou... Pronto, acho que você já entendeu. Conjuntos iguais. O que seriam conjuntos iguais? Também é bem autoexplicativo, são conjuntos que possuem os mesmos elementos. Então, por exemplo, nós temos o conjunto K, que possui... Vou mudar a letra que eu já usei esse K, colocar aqui um O. Conjunto O, que possui o elemento 1, o 2 e o 3. E eu vou colocar aqui também o conjunto L, que possui os elementos 3, 2 e 1.
Vocês repararam aqui, né, gente? O conjunto O é igual ao conjunto L, porque eles têm os mesmos elementos. Então, deixa eu colocar aqui O é igual a L. Então, são conjuntos iguais. Agora, nós temos subconjunto. Esse subconjunto é bem importante para a gente, principalmente para o exercício que a gente vai resolver. É basicamente sobre isso. E o que seria, então, um subconjunto? Subconjunto é um conjunto que está dentro de outro conjunto. Como assim? Pode ter ficado meio confuso, mas para explicar esse conjunto, esse tem um jeito mais fácil de fazer, que é usando o diagrama de Venn. Então, ó, eu vou desenhar aqui um círculo representando um conjunto A. E dentro desse conjunto A, eu vou colocar um outro círculo que representa o conjunto B. Esse conjunto A é um conjunto, ok, normal. Só que esse conjunto B tem uma característica. Esse conjunto B, ele é subconjunto do conjunto A. Por quê? Porque todos os elementos de B estão dentro dos elementos de A. Vocês repararam? Ó, vamos supor que o A, sei lá, tem os elementos 10, 15 e 5. E o B tem esse elemento 1 aqui. Vou colocar o elemento 1 só. Pronto. O A, quais são os elementos de A? São 10, vou colocar aqui. A é 1, 5, 10, 15. Peraí, ficou meio apertadinho aqui, né? Pronto. E o B possui o elemento, é conjunto unitário, como vocês separaram, 1. Só possui esse elemento. Então a gente pode dizer que o B está contido, esse C aqui significa que ele está contido em A. Logo, ele é um subconjunto de A, porque todos os elementos de B são elementos de A. Deu para entender? Espero ter ficado claro o significado de subconjunto, que é um pouco abstrato, sabe? Mas é isso que significa subconjunto. E nós temos conjuntos das partes também, que se um conjunto qualquer possui x elementos, ele terá 2 elevado a x subconjuntos. Como assim? Isso daqui é mais um aprofundamento, provavelmente vocês não vão precisar disso, mas é legal saber, ter uma noção, caso caia alguma questão. Que, como assim? Vamos supor que a gente tem um conjunto aqui, C. E esse conjunto possui 3 elementos. O 4, o 5 e o 6. Aí, por exemplo, pode cair numa questão. Quantos subconjuntos podem ser formados com os elementos de C? Quantos subconjuntos? Aí a gente vai usar aqui essa regrinha de se ele possui x elementos, ele terá 2 elevado a x subconjuntos. Nesse caso, o conjunto C teria 2 elevado a 3 subconjuntos, porque ele tem 3 elementos. Então, nesse caso, ele teria 8 subconjuntos, ok? Então, é basicamente isso que significa conjunto das partes. É meio que... Vocês não precisam aprofundar tanto nisso, é mais para vocês terem uma noção do que é, caso caia numa questão. Então tá. Então agora, vamos passar para o que realmente interessa de conjunto, que são operações com conjuntos. E como que a gente trabalha com elas? Bem simples. Nós temos a interseção. O que seria a interseção? Vamos supor que a gente tem o conjunto A e tem o conjunto B. Como eu desenhei aqui do diagrama de Venn. Isso aqui é um diagrama de Venn. A interseção seria justamente essa parte que está colorida de amarelo. E como que a gente escreve o símbolo? Assim, ó. É um U virado para baixo. Então vou colocar aqui, ó. Pronto. Isso é um U. Esse aqui a gente representa... Peraí. Vou deixar assim mesmo. Esse aqui a gente representa essa operação, que chama interseção. A gente bota esse U virado para baixo. E basicamente a gente vai pegar todos os elementos de A que também estão em B. Ou seja, é a interseção entre os conjuntos A e B. Então vamos supor que o A, sei lá. O A possui os elementos 1, 2 e 3. E o B possui os elementos 3, 4, 5. O que seria a interseção desses conjuntos? É basicamente tudo o que tem um, que também tem outro. Então, nesse caso aqui, se vocês separariam 3. Então, para escrever ele aqui no diagrama de Venn, como que ficaria? O 1 e o 2 pertencem ao conjunto A apenas, mas o 3 pertence aos 2. Aí nós temos o 4 e o 5 aqui também. Então, assim que seria a interseção com o diagrama de Venn. Fica bem fácil ver pelo diagrama de Venn e ele ajuda bastante a você visualizar na sua cabeça o que seria. O que seria a união entre dois conjuntos? É basicamente o que vocês estão vendo aqui. Todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B. Até a interseção deles também. Como que a gente escreve isso? A, U, B. Isso significa a união com B. Então, por exemplo... Peraí, só vou escrever aqui, ó. Esqueci de escrever. O resultado, né? Vou escrever de uma forma simples. A interseção com B é igual a o elemento 3, né? É só o que tem. Agora vamos supor que o A e B aqui sejam iguais, tá?
Então aqui eu vou copiar, ó. Esse tem os meus elementos aqui, desse exemplo que eu usei. Colar. O que seria A união com B? Seria todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então seria 1, 2, 3, 4. Pera aí que não vai dar espaço. Aqui. E o 5. Então é isso que é a união com B. A gente representa aqui dessa forma aqui, no diagrama de Venn. Então, a gente poderia escrever aqui tipo 1, 2, 3, 4, 5 e vai englobar todos esses elementos. Tá, o que seria a diferença entre dois conjuntos? Aqui muda o jeito que você escreve, você não pode tipo, escrever A menos B, porque é assim que representa a diferença, tá? E colocar aqui que isso é igual a B menos A, você não pode fazer isso. Então, eles são diferentes aqui, ó, como eu escrevi aqui. E esse daqui seria A menos B. E esse daqui seria B menos A. Mas o que seria essa operação, né? Basicamente, vocês percebem que ela é diferente da interseção, né? Porque nesse caso, a gente vai pegar todos os elementos de A que não pertencem a B. Então, vou até colar aqui, né? Para usar nesses dois exemplos. Aqui a gente teria 1, 2, 3, 4 e o 5. Então, o que seria A menos B? A menos B seriam os elementos 1 e 2. Já que estão presentes só em A e não estão presentes em B. E o que seria B menos A? Seria todos os elementos de B que não aparecem em A. Nesse caso, 4 e o 5. Ok? Então, a gente pegou as principais operações aqui. A maioria que vocês vão usar para resolver questão são essas aqui. São essas três. É bem simples mesmo. E agora eu vou dar uma aprofundada um pouco mais aqui, porque pode cair na questão. Então vamos continuar aqui. E agora eu vou explicar para vocês o que seria o conjunto complementar. Um conjunto complementar de um conjunto é um conceito bem fácil, na verdade, de entender. Vamos supor que nós temos então o conjunto B. E peraí, esse aqui na verdade seria o conjunto U. O que seria o conjunto U? É uma letra que a gente usa para representar o conjunto universo, que é basicamente o conjunto que contém todos os elementos que existem. Então nós temos o conjunto universo e aqui nós temos o conjunto B. O que seria o conjunto complementar desse conjunto B aqui? Seria todos esses elementos aqui, ó, que não estão presentes em B, mas estão no conjunto universo. Então só basicamente tipo, pega os elementos de B e separa do conjunto universo. É isso, é esse resto. É como se você fizesse U menos B. Então, basicamente, é isso que seria o conjunto complementar de B. Seria basicamente U menos B, ou seja, você vai pegar todos os elementos do conjunto inverso e subtrair dos elementos de B. Então, vai ficar só os elementos do conjunto inverso que não estão presentes em B. Então, nesse caso, como que a gente escreve? Tem um jeito específico de escrever, que a gente escreve dessa forma que B, a gente coloca um C em cima, que significa B complementar. Então, é basicamente isso, o conjunto complementar, é bem simples. Então agora vamos dar uma aprofundada no princípio da exclusão e exclusão. É bem interessante ele para resolver questão, cai várias vezes no Enem, cai em vários vestibulares, é bem interessante para resolver questão. Então vamos explicar para vocês o que seria esse princípio. É basicamente para você trata sobre os números de elementos que um conjunto possui. Então, por exemplo, nós temos uma equação aqui. O que ela está dizendo para a gente? Os números de elementos de A união com B, que seria basicamente tudo isso daqui, né? Então, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A, então todos esses números aqui, mais o número de elementos de B, então todos esses aqui, menos os números de elementos da interseção de A com B. Então, seria menos isso daqui, ó, que é a interseção, se vocês lembram lá no diagrama de Venn. Então é isso que é o princípio da exclusão e exclusão, quando a gente tem dois conjuntos, né? Quando nós estamos tratando de dois conjuntos, é isso que seria o princípio da exclusão e exclusão. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para ver se fica claro na cabeça de vocês. Nós temos, vou até desenhar aqui de novo, não, vou deixar esse desenho aqui mesmo. Nós temos uma sala, e nessa sala nós temos dois grupos, pessoas que gostam de futebol e pessoas que gostam de basquete. Então esse conjunto A aqui serão pessoas que gostam de futebol. Uma sala de escola, vamos supor, tá? Então aqui seria futebol. E aqui, esse B seria basquete. Ok? Então, nós temos a seguinte informação. Que, vamos supor que o enunciado está passando informação pra gente. 30 pessoas gostam de futebol. Então a gente pode colocar aqui 30. E 20 pessoas gostam de basquete. Porém, 10 pessoas gostam de futebol e de basquete.
Então, é como se fosse esse A interseção com B. Porque o que é a interseção com B? Todos os elementos de A que também estão em B. Então, é como se fosse todas as pessoas que gostam de futebol e de basquete ao mesmo tempo. Então, esse número 10 está aqui, ó. Então, vocês percebem uma coisa. A gente pode usar essa equação aqui em cima para achar o número de elementos, por exemplo. Se a questão estivesse pedindo a quantidade de alunos que tem na sala, né, baseado aqui nessas informações que passou pra gente, a gente poderia resolver usando essa equação do princípio da inclusão e exclusão. Então, como que ficaria aqui? O número de elementos, que no caso é pessoas da sala, né? Então seria A união com B, é igual a o número de elementos de A, que a gente tem a informação que é 30 pessoas gostam de futebol, mais o número de elementos de B, que nós temos 20, ou seja, 20 pessoas gostam de basquete, menos as pessoas que gostam de futebol e de basquete, 10. Nesse caso, nós chegamos à informação que o número de pessoas que nós temos na sala, no total, é igual a 40. Então, nós temos 40 pessoas nessa sala. Ok? Ficou claro que seria o princípio da exclusão e exclusão com 2 conjuntos? Agora, nós temos o princípio da exclusão e exclusão com 3 conjuntos. Como que a gente aplica o princípio da exclusão aqui? Ele é bem parecido, mas é um pouquinho mais chato de fazer. Mas vai ter que fazer de jeito ou outro, porque se cair numa questão, ele simplifica bastante. Então, o que seria aqui o princípio da inclusão e exclusão em 3 conjuntos? Seria o número de elementos de A união com B, união com C, é igual a, é um pouco longo, o número de elementos de A mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, menos, eu vou ter que passar isso daqui para baixo, viu, galera, que vai ficar um pouco longo, menos o número de elementos de A interseção com B, menos o número de elementos com A interseção com C, menos o número de elementos de B interseção com C, mais o número de elementos de A interseção com B interseção com C. Nó, Davi, não entendi nada. Calma aí que eu vou dar um exemplo aqui e vai ficar, acho que, mais claro. Então vamos fazer uma situação parecida. No conjunto A, nós temos pessoas de uma sala, vamos usar uma sala de novo, e essas pessoas gostam de natação. Então vamos colocar aqui natação. Tá? Agora, no nosso conjunto B, nós temos pessoas dessa mesma sala que gostam de golfe. Então vamos colocar aqui golfe. E no conjunto C, nós temos pessoas que gostam de, que gostam de boliche. Então vamos colocar aqui boliche. Então pronto, nós temos esses conjuntos dessas pessoas. E o enunciado passou essa informação pra gente. Ó, 20 pessoas gostam de natação. 15 pessoas gostam de golfe. E 13 pessoas gostam de boliche. O enunciado também falou o seguinte, que 20 pessoas gostam de... Não, desculpa, vamos ver aqui. 10 pessoas gostam de natação e de golfe ao mesmo tempo. Então a gente vai colocar 10 aqui. O enunciado também falou pra gente que 5 pessoas gostam de golfe e boliche ao mesmo tempo. E o enunciado falou pra gente também que 3 pessoas gostam de natação e boliche ao mesmo tempo. E agora vamos mudar um pouco, não para achar o número total de pessoas da sala, mas a gente está querendo achar agora o enunciado da questão, está querendo que a gente encontre a quantidade de pessoas que gostam dos três esportes ao mesmo tempo. Então, como que a gente vai achar? O enunciado também passou uma informação bem legal pra gente, que a quantidade total de pessoas dessa sala são 40. Então, 40 é igual a número de elementos de A união com B união com C. Então, a gente tem 40 pessoas na sala no total. Então, como que a gente vai fazer a operação aqui nesse caso? É só a gente escrever aqui, ó, 40 pessoas, né, que é o número total de elementos, é igual a número de elementos de A, que no caso são 20 pessoas, o enunciado falou que gostam de natação, mais o número de elementos de B, o enunciado falou que 15 pessoas gostam de golfe, mais 15, vamos ver, mais o número de elementos de C, o enunciado falou que 13 pessoas gostam de boliche, menos o número de elementos com A interseção com B. Então, o que seria a interseção com B aqui? 10 pessoas. O enunciado falou, então, que 10 pessoas gostam de natação e de golfe ao mesmo tempo. Então, o que seria menos 10? Menos 5, né, que é a interseção de B com C, ou seja, as pessoas que gostam de golfe e boliche ao mesmo tempo. Então, o que vai dar 5.
menos 3, né? Interseção de A com C. Só que vai ter mais um elemento X, que são um número de pessoas que gostam de A interseção com B, interseção com C. Ou seja, gostam dos 3 esportes ao mesmo tempo. Então, com essa equação aqui, com o princípio da inclusão e exclusão, sendo aplicada em 3 conjuntos, a gente consegue achar o número de pessoas que gostam desses 3 esportes ao mesmo tempo nessa sala. Então é só a gente resolver as contas aqui. A gente vai ter que 40 é igual a 20 mais 15, 35. 35 mais 13 vai dar 48. Então vai ter 48 menos 10 menos 5. Não, menos 10 menos 5, 15. Menos 15 menos 3 menos 18. Então nós temos aqui mais x, claro. 48 menos 18 é igual a 30. Então 30 mais x. Ou seja, nós chegamos na seguinte informação. X é igual a 10. Logo, 10 pessoas gostam de natação, golfe e boliche ao mesmo tempo. Ficou claro o princípio da exclusão, da inclusão e exclusão com 3 conjuntos ao mesmo tempo? Espero que tenha ficado. Tá, então agora, galera, nesse caso, agora que eu expliquei para vocês o princípio da inclusão e da exclusão, eu vou agora resolver um exercício com vocês, tá? Sobre isso que a gente trabalhou. E eu vou fazer uma outra aula também que fala sobre o conjunto, sobre os conjuntos numéricos, tá? Então bora para a resolução do exercício e depois fiquem ligados aí, porque vai sair vídeo da explicação do que seriam conjuntos numéricos, que é basicamente isso daqui, tá? Então bora lá para o exercício. Então bora para a resolução da questão. Então vamos lá. Considere o conjunto A igual a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Qual o menor número n pertencente aos números naturais, tal que todo subconjunto de A com n elementos contém pelo menos um par cujo produto seja 256. Então aqui é pura interpretação de questão, é entender o que ela está pedindo, e na hora que você percebeu o que a questão está pedindo, você vai ligar os fatos aí e vai matar a questão. Então vamos lá. O que a questão está querendo? A questão está querendo que nós formemos, né, um subconjunto de A, nesse caso vamos chamar ele de B, e esse subconjunto vai ter uma quantidade n de elementos, então ele vai ter, sei lá, uma quantidade aqui, A1, por exemplo, A2, 3 pontinhos, AN, vai ter n elementos, e a gente vai ter que ter, dentro desses n elementos, pelo menos um par cujo produto seja 256. Então, para resolver essa questão, a gente tem que entender o que seria esse conjunto A. Se vocês separarem bem, esse conjunto A, na verdade, não passa de uma progressão geométrica. O que é progressão geométrica? Eu não vou explicar para vocês o que é, porque, no caso, eu não vou detalhar muito, mas progressão geométrica é basicamente uma progressão, né? Então, nós temos uns elementos aqui, por exemplo, n, e basicamente esses elementos vão aumentando ou diminuindo de acordo com uma razão específica. Nesse caso, por exemplo, n vezes r, aí n vezes r ao quadrado, n vezes r ao cubo. Então isso seria uma progressão geométrica. Mas, caso não tenha entendido, não precisa entender, tá? Nesse caso aqui, vendo aqui, vocês vão entender que, pô, vocês estão vendo que a gente tem um número 1. Beleza. Depois nós temos o número 2. Tá bom, mas nós temos o número 4 logo em seguida. Ou seja, se vocês separarem muito bem, um elemento é igual ao elemento seguinte dividido por 2. Ou, para ficar um pouco mais fácil, um elemento é igual ao elemento anterior vezes 2. Por exemplo, o 2 é igual a 1 vezes 2, o 4 é igual a 2 vezes 2, o 8 é igual a 4 vezes 2, o 16 é igual a 8 vezes 2, então é isso. Nós temos esse conjunto A que é basicamente isso, tá? E nesse caso, nós temos uma característica bem interessante desse conjunto, tá? Que se nós pegarmos aqui os elementos da borda, então, por exemplo, 256 e 1, e multiplicar, repara o que vai acontecer. 256 vezes 1 é o quê? 256. 2 vezes 128. O que é 2 vezes 128? 256 também. 4 vezes 64. Eu vou fazer aqui para matar a dúvida de vocês, tá? 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 4 é 24. 26, ué. 256 de novo, 256. E isso vai se repetir, tá? Então, o 8 vezes 32 vai ser 256. E nesse caso, esse 16 está aqui no meio, porque 16 ao quadrado, ou seja, 16 vezes 16, também é 256, tá? Então, nós temos essa característica desse conjunto. Então, nós temos que pegar, a gente vai ter que criar um subconjunto B, que vai ter n elementos, e tem que ter pelo menos um par, que multiplicado seja 256. Só que se vocês verem, nós temos aqui, vamos contar a quantidade de pares, né? Nós temos um par, que é o 1 de 256,
outro par que é o 2 e 128, o 4 e 64, o 8 e 32 e o 16, que aí teria que ser ele ao quadrado. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 e o 16 ao quadrado, que seria 5. Então quantos elementos esse subconjunto N tem, não, esse subconjunto B tem que ter, para que tenha pelo menos um par que multiplicando esses dois números do par, a gente chega no resultado 256. Se você parar em pensar, é só a gente pegar 6 elementos. Reparem, vamos criar aqui o conjunto B. Ó, vamos colocar aqui 1, vamos colocar aqui o 32, vamos colocar aqui o 64, o 128, foram 1, 2, 3, 4, vamos colocar também o 16 e o 2. Nós temos aqui um subconjunto B de A, né, já que todos os elementos de B estão contidos em A, e ele possui 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Reparem uma coisa, aqui nós chegamos naquela informação aqui dos pares, porque o 2 vezes 128, que é esse daqui, ele vai dar 256. Então a gente tem um par que multiplicado dá 256. E se a gente tiver um subconjunto B que tem 6 elementos, que pertence ao conjunto A, sempre vai ter um par ali que multiplicado vai dar 256. Vocês entenderam por quê? É só a gente fazer essa relação aqui das extremidades e do 16 ao quadrado e que nós chegamos a essa conclusão. Ou seja, nós temos que ter 6 elementos no subconjunto B e desta forma nós teremos um par que multiplicado dá 256. Então é basicamente isso o que essa questão estava querendo. A gente tem que saber o que é subconjunto, também tem que trabalhar com potência de 2, aquela progressão geométrica que eu falei, assim, se você souber ela facilita muito, porque tá na cara aqui, mas nem precisa saber dela, é só vocês repararem que existem vários pares aqui que multiplicados dão 256, e que se nós pegarmos 6 elementos, sempre vai ter um par ali que multiplicado vai dar 256. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu decidi inovar, né? Porque eu tô fazendo um aulão dessa vez sobre conjunto. Espero que vocês tenham entendido tudo e fiquem ligados, porque vai ter um aulão daqui a pouco também sobre conjuntos numéricos, que vai estender esta aula que eu dei agora. Então é isso. Se vocês gostarem, deixa o like aí, já curte. Comenta também, fala o que vocês acharam da aula e mandem as dúvidas lá, porque eu quero ouvir de vocês o que vocês ficaram aí, não entenderam muito bem, que eu posso explicar para vocês nos comentários. Então é isso, galera. Muito obrigado e até mais.